Olá, estamos aqui novamente para um episódio especial de Perguntas de Mike. Nessa semana, participamos da Semana do Lance e comemoramos os 70 anos do Clube de Desbravadores no mundo e o Dia Mundial dos Desbravadores. Então conta conosco com mais uma aventura de Mike agora na grande família DBV. Olá, eu sou o Mike, mas isso você já sabe. Hoje gostaria de falar com vocês sobre algo especial que faz parte da minha vida e da vida da minha família há muitos anos. Quero falar sobre ser um desbravador. Caminhar ao lado do Senhor, falar do seu amor, até Ele voltar. Ah tá, o que falávamos mesmo? Ser um desbravador. Bom, é melhor mostrar. O Clube de Desbravadores, que em setembro de 2020 comemora 70 anos, existe desde 1950 como um programa oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Meninas e meninas de qualquer fé religiosa podem participar conosco desse movimento que tira da diversidade o colorido da energia juvenil. É uma organização de meninos e meninas com idades entre 10 e 15 anos, de diferentes classes sociais, cor, religião, etnias, que reúnem-se em geral uma vez por semana para aprender a desenvolver talentos, habilidades, percepções e o gosto pela natureza. Vibram com atividades ao ar livre. Gostam de acampamentos, caminhadas, escaladas, explorações nas matas e cavernas. Sabem cozinhar ao ar livre, fazendo fogo sem fósforo. Demonstram habilidade com a disciplina através de ordem unida e têm a criatividade despertada pelas artes manuais. Cuidam da sua saúde e combatem o uso do fumo, álcool e drogas. Eles trabalham em equipe procurando sempre serem úteis à comunidade. Prestam também socorro em calamidades e participam ativamente de campanhas comunitárias para ajudar pessoas carentes. Em tudo o que fazem, procuram desenvolver amor a Deus e à pátria, e além disso, fazem muitos amigos. O Clube de Desbravadores está presente em mais de 160 países, com perto de 60 mil clubes e quase 2 milhões de participantes. Os desbravadores têm uma filosofia, ou seja, tudo o que o Clube de Desbravadores faz tem um sentido, uma base e um alicerce de conceitos e princípios imutáveis que são extraídos da Palavra de Deus. Da Bíblia e somente dela é tirada a visão de mundo do movimento do Clube de Desbravadores. Assim, o que é feito no clube todos os domingos, em todos os acampamentos, caminhadas, desfiles, camponeses, congressos, comunidades ou grupos da mesma idade, ou ainda individualmente em cada lar e trabalho, enfim, tudo o que é feito deve estar embasado num firme alicerce filosófico. Se essa base filosófica não for respeitada, o clube corre o risco de se tornar um clube somente de aventuras. É muito bom rever tantas aventuras. Eu amo ser desbravador, não somente nas horas mais divertidas, mas em tudo o que aprendo e pelas amizades que fiz. Fico pensando, como surgiu mesmo essa ideia tão interessante que hoje aproveitamos tão bem? Para ter uma visão completa sobre como surgiu essa ideia, precisamos voltar ao início. Em 1879, em Michigan, Estados Unidos, dois jovens, Luther Warren, de 14 anos, e seu amigo Harry Fenner, de 17, sentiram-se motivados a descobrir uma maneira de alcançar seus amigos e falar de Jesus para eles. Eles começaram o grupo que muito rapidamente atraiu meninos e se transformou em uma organização com líderes eleitos e muitas atividades interessantes. Essa tendência se repetiu em todo o país por décadas. Os escoteiros, em um momento oportuno, fizeram com que os primeiros desbravadores tomassem a aparência de uma organização paramilitar. Um dos motivos é que eles tinham um exemplo incrivelmente impressionante: Desmond Doss. Ele foi um herói adventista da Segunda Guerra Mundial. Sendo objetor de consciência, Doss serviu como médico na Batalha de Okinawa. Ele se recusou a se proteger em meio a tiros fulminantes de metralhadoras, enquanto carregava e baixava sob uma escarpa 75 soldados feridos, inclusive do exército japonês. Por este e vários outros atos de bravura, ele recebeu a Medalha de Honra do Congresso dos Estados Unidos. Puxa! Conheci a história de Desmond Doss pelo livro Soldado Desarmado e pelo filme Até o Último Homem. É uma história fantástica e saber que ele foi desbravador é muito legal. Ele realmente foi um grande herói.
Em 1907, a Igreja Adventista do Sétimo Dia adotou um projeto para os jovens que era basicamente espiritual e, portanto, atendia apenas parcialmente às necessidades dos jovens e faltava algo a mais para os juvenis e adolescentes. Alguns garotos adventistas desejavam se juntar aos escoteiros, fundados em 1910, mas algumas atividades de escotismo entraram em conflito com o estilo de vida adventista a respeito de alimentos, dia de guarda, sobre alguns lugares que não deveriam ser frequentados e o trabalho de evangelismo. Querendo satisfazer as necessidades dessa garotada, alguns membros da igreja começaram a organizar clubes para eles já em 1911. Mas não desenvolveram nenhum programa unificado, mas clubes experimentais. No início só participavam os meninos, logo depois as meninas também começaram a fazer parte. Em 1919, porém, Arthur Spalding lançou um empreendimento semelhante no sul. Ele começou um clube chamado Mission Scouts, ou Escoteiros Missionários, em sua casa no Tennessee, para seus dois filhos, Ronald e Winfred, e alguns de seus amigos, porque eles queriam muito se juntar aos garotos escoteiros da América. Winfred, ao passar pelo acampamento de escoteiros com seu pai e seu irmão em uma tarde de sábado, pediu para acampar também. A sugestão impressionou o pai, Arthur Spalding, e ele começou a pensar em organizar um clube para meninos adventistas. Depois de algum tempo, em um domingo de primavera, enquanto Spalding e seus filhos faziam jardinagem, seu outro filho, Ronald, também expressou o desejo de ir acampar. Dessa vez, Spalding agiu prontamente. Juntos naquela noite, eles fizeram planos para um clube e decidiram quais meninos convidar. O clube de Spalding desenvolveu as regras e ideais que foram a base do moderno clube de desbravadores. Ele redigiu o voto e a lei que são usados até hoje. As promessas exigem que os jovens sirvam a Deus e ao homem, mantenham elevados padrões morais e cumpram a lei dos clubes. É a primeira coisa que aprendemos no clube para receber o nosso lenço amarelo. A lei. A lei dos desbravadores ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração e ir aonde Deus mandar. E o voto. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei dos desbravadores, serei servo de Deus e amigo de todos. Em 1915, uma mulher chamada Ella Aiden Edwards se tornou secretária do Departamento dos Jovens e preparou 3 anos mais tarde um manual para jovens, juvenis e adolescentes. Em 1920, outra mulher que chamou a atenção pela criatividade e dedicação foi Harriet Maxon Holt. Ela introduziu as classes progressivas, começando com a de amigo, de companheiro camarada e guia camarada. Agora classes regulares, que ofereciam e ainda oferecem instrução religiosa, estudo da natureza e aquisição de habilidades. O menino ou menina podia se tornar um amigo. Participariam de cerimônia especial na qual aqueles que passassem nos testes seriam investidos e receberiam distintivos, trunfos, certificados de realização e insígnias de cada conjunto de conhecimentos, chamados de especialidades. Harriet começou a trabalhar com Arthur Spalding e revisaram o manual e o programa de classes, e prepararam um programa para desbravadores em todo o mundo. Lester Bond se tornou o secretário em seu lugar no Departamento dos Jovens Adventistas. Ele, em parceria com Arthur Spalding, instituíram as especialidades, cada uma com seus requisitos. Um manual foi publicado em 1929, contendo 35 especialidades e foram criadas as suas respectivas insígnias. Bond obteve a permissão dos líderes de escoteiros para usar algumas de suas ideias e materiais ao desenvolver as especialidades de 1928. Ele incorporou ideias e materiais escoteiros ao programa dos juvenis. Arthur Spalding e Lester Bond foram então essenciais para a organização do nosso clube. Não dá para esquecer esses nomes, não é? Seu nome é Bond. Lester Bond. Uma série de eventos que começou na Califórnia no final dos anos 1920 levou ao desenvolvimento do primeiro clube a usar o nome Pathfinder. John McKean, zelador de uma escola pública e chefe escoteiro experiente, achava que os meninos e meninas da Igreja Adventista Santa Ana precisavam de um programa de atividades semelhante ao dos escoteiros. Ele, portanto, organizou os meninos da Igreja de Santa Ana em um clube. Mais tarde, as meninas tornaram-se membros do clube, supervisionado pela esposa de McKean. Em 1930, outro clube para meninos da Igreja de Santa Ana surgiu sob a liderança de Theron Johnston. Ele se reuniu com os jovens no porão de sua casa em Santa Ana, ensinando-lhes habilidades em rádio e eletrônica. Sua filha, Maureen, o ajudou a trabalhar com o rádio e protestou quando ela não foi autorizada a se tornar membro do clube. Como resultado,
Sua mãe abriu um clube para meninas que se reuniam no sótão. Os clubes de McKean e de Johnston se reuniam uma vez por mês na casa de Johnston para reuniões conjuntas. Faziam viagens para acampamentos e faziam passeios especiais a cada 3 meses. Um dos oficiais da conferência no acampamento contou a história de John Fremont, o explorador americano conhecido como Pathfinder. McKean se inspirou nesse nome na época e decidiu usá-lo em seu clube, que formou no ano seguinte. Ambos os clubes usaram o nome Pathfinder, escolhido por McKean. Lawrence Paulson fundou um grupo em Glendale, Califórnia, no final dos anos 40. Ele estava entusiasmado, sem exagero. Ele ensinou aos garotos danças nativas americanas e eles as apresentaram em público. Paulson era um homem do ar livre e consumado. Ele ensinou como sobreviver na selva, ensinou sobre plantas, vida selvagem e habilidades utilizáveis. Era habilidoso, sábio e sabia o que os jovens precisavam. Outra ideia interessante que teve foi a adoção do emblema de mérito, muito parecido com os escoteiros. O domínio de uma habilidade era recompensado com uma insígnia com uma imagem refletindo a habilidade. Lawrence Skinner deu continuidade à ideia do Pathfinder quando organizou o primeiro Pathfinder Clube permanente em Glendale em 1937. O primeiro clube, patrocinado pela liderança mundial da Igreja Adventista, foi desenvolvido em Riverside em 1946, sob a instrumentalidade de John Hancock, diretor juvenil do sudoeste da Califórnia. Hancock conhecia os desbravadores de Santana e decidiu organizar um clube semelhante. O grupo começou com 15 membros que, junto de seus líderes, se reuniram na casa dos Hancocks. Naquele mesmo ano, Skinner tornou-se diretor associado de Jovens Mundial. Paulson, Madison, Hancock, Nelson e Skinner prepararam o terreno para o desenvolvimento e adoção de um programa Pathfinder unificado. Também em 1946, Hancock adicionou um novo recurso ao Pathfinder Club ao projetar um emblema do Pathfinder. Os 3 lados do emblema representavam os aspectos físico, mental e espiritual. A espada representava o Espírito Santo e o escudo a fé. Juntos, eles indicaram que o clube era uma organização espiritual. No ano de 1946 foi o ponto de virada na história do movimento Pathfinder. John Hancock sugeriu a Henry Berg que escrevesse um hino para os desbravadores. Berg disse que nunca tinha escrito uma música e não era um músico, mas ele compôs a música e sua poesia inspirada, e até hoje cantamos. Henry Berg desenhou a bandeira Pathfinder. Quadrantes azuis significavam lealdade e coragem, enquanto os quadrantes brancos representavam pureza. O emblema dos Pathfinder, encontrado no meio da bandeira, carregava uma interpretação diferente daquela dada por Hancock. A espada representava agora a palavra de Deus e o escudo a verdade. Em 1950, o Comitê da Associação Geral reconheceu oficialmente o programa do Clube de Desbravadores, e esse se tornou uma organização oficial. Hoje somos 1.728.936 desbravadores no mundo, participando de 58.361 clubes em mais de 160 países, e continuamos crescendo. Uau! Quantas pessoas dedicadas a ajudar a nós, juvenis e adolescentes, e quanta experiência! Sou muito agradecido por essa ideia ter chegado até mim hoje. Vamos lá! Você deve estar se perguntando, por que isso é bom pra mim? Qualquer um que queira ser feliz fazendo coisas que goste, ou passe a gostar, vai amar ser um desbravador. Eu mesmo acho que já nasci desbravador. Meus pais sempre foram desbravadores e sempre estiveram envolvidos, e eu estava lá com eles. Fui aventureiro, que é o grupo que fazemos parte antes de nos tornarmos desbravadores, quando ainda não temos idade suficiente. Entrei com 6 anos, recebi meu lenço e fiz as atividades de abelhinhas laboriosas. Com 7 anos fui luminares. Aos 8 fiz parte dos edificadores e aos 9 recebi o botão de mãos ajudadoras no meu uniforme. E fui crescendo com amigos próximos, família dos amigos e amigas da minha família, todos envolvidos com o clube. Mas os acampamentos são o que há de melhor. As caminhadas, fazer comida na fogueira, sentir frio nas barracas, caminhar na lama e as mensagens e brincadeiras ao redor da fogueira, que chamamos fogo de conselho. Pesquisar os insetos, as árvores, as flores, os pássaros, brincar, fazer amizade, fazer nós, aprender sobrevivência e primeiros socorros e muito, muito, muito mais. Depois, fui recebido no clube de desbravadores. Esperava muito por isso e recebi meu lenço amarelo. 10 anos. Me sentia já um homem. Agora eu poderia acampar e fazer coisas de gente grande. Fiz as atividades de amigo, com 11 de companheiro, com 12 de pesquisador
e com 13 agora, estou fazendo as atividades da classe de pioneiro. Meu irmão Jack é mais velho que eu e já fez as atividades de excursionista de 14 anos e está fazendo a de guia de 15 anos. Depois ele vai fazer curso para ser um líder. Eu ainda vou chegar lá. Olha aí a minha mãe com seu uniforme. Quero ainda ter uma faixa sim, com muitas especialidades. Vou estudar muito e fazer as pesquisas em todas as áreas de saúde, recreativas e outras. Posso até aproveitar o que aprendo na escola para fazer ainda mais. Porque cada vez que estudo e sou avaliado, eu ganho uma insígnia como essa e posso colá-la na minha faixa. A sensação é muito boa. Hoje parabenizo a todos os desbravadores pelo seu dia e pelos 70 anos oficiais para esse projeto que torna o juvenil e adolescente uma melhor pessoa e melhor amigo de Jesus. Até mais! Continue acompanhando o canal Família DBV, vem muito mais aventuras por aí. Até mais!